A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, que clicou neste vídeo para receber do Senhor uma orientação, uma direção, um renovo. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para juntos trabalhar este tema. Deus te conhece. Nós vamos trabalhar este tema durante todo este vídeo e eu creio que você vai se entender e também entender mais como Deus te trata, a forma como Ele te conduz, porque você não serve um Deus que não te conhece, você serve um Deus que te conhece. O texto base para a gente estar analisando está no Salmo de número 139, que particularmente para mim é um salmo que fala muito com a minha vida, fala muito comigo e é um dos salmos mais lindos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos fazer a leitura do primeiro verso apenas, primeiro verso, e depois a gente já começa então a trabalhar este tema que é tão maravilhoso para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Mais uma vez, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ok. A Bíblia nos apresenta um Deus pessoal, ou seja, um Deus que ele se relaciona de forma particular. Ele se relaciona comigo e ele se relaciona com você. Embora eu e você somos humanos, iguais na matéria, mas Deus conhece a nossa diferença. Deus consegue discernir a diferença que há entre nós. Deus trata com a igreja no coletivo. Isto é uma realidade também. Mas, neste coletivo de pessoas, Deus consegue distinguir, separar cada indivíduo. Cada um com as suas ações, com os seus comportamentos, com as suas ideias, com os seus sentimentos, o Senhor nos conhece. E hoje nós vamos então abordar este tema para que a gente possa entender que Deus não age de uma forma ao atacado com todo mundo assim, de qualquer forma não. Nós temos um Deus que trabalha cada um de uma forma. Isso é interessante, por quê? Porque então nós entendemos que cada um tem um tempo, cada um tem um momento, cada um tem um jeito de ser provado, um jeito de ser trabalhado. Está vendo como é importante isso? Embora todo mundo é da mesma matéria, é barro, mas o oleiro quer fazer cada vaso de alguma forma diferente. A gente vai entender isso aqui. Um Deus que te sonda é a primeira expressão que o salmista aqui ele coloca. Senhor, Tu me sondas. Então vamos entender isso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O que é sondar? Sondar é o ato de buscar uma compreensão mais profunda. Em outras versões de Bíblia, a versão fácil de ler, traz o seguinte: o Senhor examina o meu coração e me conhece. Então veja que a expressão é examinar. No sondar é examinar. Ou seja, o Senhor me sonda, ou seja, o Senhor conhece os meus detalhes. O Senhor é capaz de fazer um exame em mim. O Senhor me conhece. E esse conhecer é o quê? É uma compreensão de quem você é. Verso 2. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. O Senhor te conhece por completo. Veja só o que o salmista aqui expressa.
sentar e levantar, andar e deitar, conhecer os caminhos e conhecer até os pensamentos. Além de saber todo o caminho, é o Senhor quem o faz. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado e não posso atingir. Ao mesmo tempo que o Senhor Deus conhece você, o Senhor Deus também, ele vem trabalhando na sua história. Ele vem construindo a sua vida nos detalhes. É por isso que cada um vive a sua vida. É por isso que cada um tem um chamado. Não é todos pastores, não é todos evangelistas, não são todos diáconos, não são todos cantores, não são todos pregadores, porque cada um, Deus ele vai trabalhando de alguma forma diferenciada. E o salmista aqui, ele vai expressando, e é Davi que é o salmista aqui, ele vai expressando que o Senhor Deus o conhece por completo. À medida que ele anda, à medida que ele para, à medida que ele avança, à medida que ele pensa, à medida que ele fala. E mais do que isso, existe agora uma dispensação de graça que Davi revela. O que é? Que a mão do Senhor está sobre ele. Olha só que interessante. Ou seja, aonde você está, Deus te conhece, Deus te vê, sabe onde você vai. Aonde você vai, a mão do Senhor está sobre você. O que devemos fazer? Fazer aquela menção e viver o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou seja, Deus tem cuidado de cada um particularmente. Então vocês podem lançar todo o medo acerca do futuro diante dele, e enquanto vocês fazem isso, ao tempo de Deus ele te exalta, mas você continua debaixo da mão de Deus. Ao ver essa ciência, Davi diz, né? Eu fico maravilhado. Essa sabedoria é tão alta que eu não posso compreender. Então, o que Davi ele expressa ao escrever este salmo? Que o Senhor Deus o conhece a tal ponto que ele se assusta, a tal ponto que a mente dele não vai mais adiante. Imagina só, um Deus que sabe qual pé você coloca primeiro para andar, como que você pisca, quantos fios de cabelo você tem na cabeça, quantos batimentos cardíacos você dá durante o dia, como as suas veias estão, o que você pensa, o que você fala, o que você sonha, o que você almeja, Deus conhece. Aleluia! E isto é muito maravilhoso e confortante. Agora a pergunta é, Deus te conhece, te sonda, e você pode ir em qualquer lugar que ele te abandona? Olha só o que Davi ele diz aqui. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando ele fala de sol, de Seol, ele está falando de céu. Quando ele fala das asas da alva, ele está falando de ir para o Oriente. E quando ele fala de adentrar o oceano, que é a expressão habitar na extremidade do mar, está falando de sumir na imensidão do mar. E em todo esse lugar, o que ele expressa? Ainda ali a tua mão me guiará. Ou seja, eu posso subir o mais alto, eu posso descer o mais baixo, eu posso
ir ao Oriente, o mais longe, eu posso ir ao Ocidente, o mais longe, que até ali a mão de Deus irá me acompanhar. Isso aqui mostra também a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Entende isso? Não é que Davi iria com o Senhor, não. Até ali a mão de Deus estaria, a presença do Senhor estaria. Por isso que ele diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu chegar no Japão, o Senhor Deus está lá. Se eu for para Paris, Deus está lá. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor Deus está. E se eu for para a lua, Deus também estará lá. E aí ele expressa: ainda assim a sua mão me guiará nesta jornada. Ou seja, Deus não está apenas no ponto final, mas também na trajetória em que você faz para chegar àquele destino. Entende isso? Imagine uma viagem do lugar que você está a uma cidade e você diz: quando eu chegar lá, Deus vai estar lá. Sim, Deus vai estar lá, mas no percurso Deus também está. Isso aqui é maravilhoso. É a presença de Deus em todo momento, é a presença de Deus em toda a criação. O Senhor Deus está. O crente não fica sem direção, o Senhor guia a vida dele em todo momento. É por isso que em Isaías 43, versículo 2 está escrito: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, também a chama não queimará e nem irá arder em ti. Em todo lugar a presença do Senhor está te protegendo, te guardando e te livrando. Por quê? Porque o Senhor Deus te conhece. Ele sabe o quanto você é carente. Ele sabe o quanto você precisa. Davi aqui está se declarando a Deus, está mostrando que a presença de Deus na vida dele é tudo. Que ele precisa de Deus em todo momento, em toda hora, em qualquer circunstância. E ele está dizendo: Senhor, o Senhor me conhece e sabe que eu preciso de ti em qualquer momento. Vamos continuar aqui, olha, os versos 11 e 12. Se eu disser: ocultem-me as trevas, torne-se noite a luz que me cerca, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite te resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Então Davi ele está conjecturando de uma forma, fazendo aí uma metáfora, né? Imaginando, e ele pensa: se eu entrar numa escuridão total, Deus mesmo assim me achará. Por que Deus vai me achar? Porque para Deus não existe escuridão. O lugar mais escuro da terra é claro para Deus. Existe aí estudos, não é assim? Que diz que no oceano, quando some a luz solar, pode existir lá, e alguns afirmam, animais gigantescos, animais gigantes, animais nunca vistos, espécies de peixes e de outros mamíferos que nunca apareceu na superfície, tendo em vista que eles são de lá. E diz que nenhuma câmera consegue filmar, porque não consegue, a escuridão é total, o breu é total, não se dá para ver nada. Mas quando nós olhamos aqui para o Salmo 139, e Davi está dizendo que para Deus as trevas, a escuridão é a mesma coisa do que o meio-dia. Ou seja, o ser humano não conhece o que tem no oceano, mas o Senhor vê. Entende isso? O Senhor vê todas as coisas. Ele enxerga todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Nada fica oculto. Em nenhum momento da história você vai ver a Escritura dizendo que Deus não sabia o que estava acontecendo. Não, Deus sempre vê. Isso estou falando do planeta Terra,
mas Deus vê o que está a milhões e milhões e trilhões de anos-luzes lá na imensidão deste universo. Deus vê. Entende isso? Não existe nada escuro para o nosso Deus, a onipotência de Deus, a clareza que Deus tem ao ver. E Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele entendeu isso. Que Davi poderia entrar na caverna mais escura e ela se tornaria dia para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então Davi começa a expressar mais uma vez o tanto que Deus o conhece. Verso 13 a seguir. Pois tu formastes os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Olha só, Davi está expressando que a matéria dele foi criada por Deus, mas a alma dele também conhece a forma como Deus criou, ou seja, a alma e o corpo também foram criados por Deus. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, olha só, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Antes de existir o ultrassom, Deus já via Davi. Entende isso? As mulheres grávidas procuram o ultrassom para ver o bebê e tá lá um borrão todo escuro, que é difícil de interpretar o que é e tal. Existe todo um estudo e um trabalho todo específico para entender o que está na imagem, mas Deus vê de forma clara o que está sendo trabalhado, formado no ventre. Entende isso? Então Davi ele começa a enaltecer a beleza de como Deus vê as coisas, a grandeza do olhar de Deus. Deus então me vê. Mais do que isso, Deus me formou, me modelou, me criou, tanto matéria quanto espírito. Foi Deus quem me fez. E então ele diz: e quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu contasse, seria mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E Davi então expressa: o Senhor não somente me criou no passado, mas agora, quando eu levanto todo dia de manhã, eu vejo o Senhor ao meu lado. Eu vejo o Senhor comigo. Aleluia. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Sua existência aconteceu porque Deus quis que acontecesse. É o que Davi ministra para nós. Sua vida tem um propósito. O Senhor tem planos lindos para você. Veja que ele diz: todos os meus dias foram escritos, ordenados, ainda que nenhum deles foram vividos. O que é isso? Enquanto uma criança está sendo formada, Deus tem sonhos, planos para aquela vida. E então ele tem um último pedido a ser feito. Após ele entender que Deus sonda, que Deus conhece, que Deus o criou, que Deus o trouxe à existência, que Deus o formou, que tudo está claro diante de Deus, que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. É o que nós vemos aqui, a onipotência, que está ligada ao campo da ação criador, né? A ação criadora, Deus que pode criar, trazer à existência, onipotência. Nós temos a onipresença aqui dentro deste salmo, que é aquele momento em que Davi diz: se eu for para lá ou para cá, até ali o Senhor está, a mão do Senhor está comigo. Isso aí é a onipresença. E agora nós temos também a onisciência, que é o que vai acontecer no futuro, que Davi expressa aqui claramente: todos os meus dias foram escritos, ordenados, antes que eu tivesse vivido
qualquer um deles, entende isso? Então está aqui onipotência, onipresença e onisciência. Após ele entender esse Deus maravilhoso, o que Davi então ele faz? Ele tem um pedido. Qual é o pedido? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi ele pede para o Senhor sondar. Lembra o que é sondar? Lembra o que nós trabalhamos aqui? O que é sondar? O ato de ter uma compreensão mais profunda. Então Davi diz: Senhor, continue me observando. Sonda, olha os detalhes dentro de mim e conhece o meu coração. Veja, Senhor. E se eu estou tendo alguma coisa má, se eu estou em algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Por que Davi faz isso? Porque Davi entende que Deus é o Criador dele, que Deus é a fonte de vida dele, que Deus é o que protege, é o que guia, é o que levanta, é o que sustenta, é o que tem planos. Então, qual é a nossa reação diante disso? Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar o Senhor. Então, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor guia diariamente todas as pessoas que o deixam no comando. O Senhor te conhece, o Senhor te acompanha, e então é necessário nós pedirmos ao Senhor para Ele nos auxiliar nesta jornada. Amém? Você recebe esta palavra, é um estudo maravilhoso que a gente construiu para a gente entender que Deus nos conhece. Não é? E é tão bom a gente saber disso, ter esse Deus presente, pessoal. Deus não vai lidar com você como lida comigo. Deus não vai tratar você como trata comigo. Não vai. Ele vai lidar cada um de um jeito, né? Um dos evangelhos, e aqui a gente fecha esse assunto porque o tempo já se esgotou, ok? Um dos evangelhos que mostra o nível de conversa de Jesus é o evangelho de João. É no evangelho de João que você vai ver esse nível de conversa pessoal. Por quê? Porque você vê no evangelho de João Jesus conversando com Nicodemos de uma forma, Jesus conversando com a mulher samaritana de outra forma, Jesus conversando com Maria e com Marta de uma outra forma, entende isso? Jesus chamando Pedro para a conversa lá no finalzinho de uma outra forma. Ou seja, Jesus não coloca todo mundo no mesmo tacho e trata da mesma forma, não. Ele conhece, cada um é cada um. E é por isso que ele trata no pessoal. É por isso que o Espírito Santo te molda à medida que você é. Então, aqui nós entendemos dois princípios. Primeiro, Deus não trata as pessoas num bolo só, não. Deus trata cada um no seu tempo, na sua ação. E em segundo lugar, nós entendemos que por causa disso, de Deus tratar cada um de uma forma, Deus então nos conhece. Imagina se todo mundo fosse igual a Abraão, não é? Imagina se Deus olhasse e falasse assim: todo mundo sai da terra da sua parentela. Se Deus tratasse todo mundo como Jó, como Josué, como Esther, como Ruth, como Ana, seria algo meio estranho. Por quê? Porque cada um é de um jeito e Deus ele vem trabalhando. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela tem todas essas personalidades de pessoas distintas e diferentes, mas que no final de tudo são pessoas amadas por Deus e que cumprem uma vocação dada de Deus, porque dele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar então agradecendo esse Deus pessoal que nós temos e pedir a graça dele sobre as nossas vidas. Logo mais nós estaremos trazendo outros conteúdos de estudo para você ser edificado e fortalecido, tá bom? Compartilha aí no grupo,
da sua igreja, compartilhe aí com um grupo de amigos que queira entender mais sobre este assunto, e também fica na liberdade de você comentar nos comentários aí o que você tem achado, o que você aprendeu, tá bom? É sempre bom, é sempre maravilhoso receber escritos de pessoas que estão acompanhando o nosso canal. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por esta palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos conhece, um Deus que está ao nosso lado, nos acompanhando diariamente. Pedimos ao Senhor a bênção, a proteção e o cuidado, esta vida que chegou até aqui. Que o Senhor possa abençoar, capacitar, fortalecer, enriquecer, ó Deus, com todas as bênçãos. Meu Deus, continue ajudando o teu filho, que o amor de Jesus Cristo seja derramado sobre ele, sobre ela neste momento, que ela se sinta amada. Em nome de Jesus, amém. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.